fazer reconhecimento de fala em Python em menos de 10 linhas de código. É esse gabarito que você está vendo aqui. E ele é muito poderoso. Preste atenção nele rodando para você ver o que está acontecendo. Galera, se inscreve no canal. E aí, olha lá, ele me diz, galera, se inscreve no canal. Ele entende o texto que eu falei e printa para mim exatamente esse texto. Se você quiser aprender tudo que tem nessa aula, se você quiser aprender a fazer isso, muito importante que você faça 2 passos. Primeiro, siga aqui o que o nosso áudio transcreveu pra gente, se inscreva no canal. E segundo, assiste esse vídeo comigo até o final, porque eu vou ensinar passo a passo ele e tem uma ou outra configuraçãozinha que você tem que tomar um pouco de cuidado, beleza? Então, vem comigo. E antes da gente começar efetivamente no conteúdo da aula de hoje, eu também queria te dar um presente, que é o seguinte, aqui embaixo do vídeo eu deixei um mini curso de análise de dados com Python, que é um dos temas que as pessoas mais me pedem. Lira, ensina a trabalhar com tabelas, com dados, com banco de dados e tal. Então eu fiz um mini curso de análise de dados, de introdução à análise de dados com Python e deixei ele disponível aqui embaixo para você. Clica lá, acessa, pega ele para você e daí volta aqui pro vídeo e assiste até o final. Então vamos embora, vamos partir pro conteúdo. Beleza, para a gente fazer esse reconhecimento, a gente vai usar uma biblioteca, ou seja, um pacote de código do Python chamado Speech Recognition. Beleza? É esse cara daqui. Ele é, digamos assim, a biblioteca mais usada para reconhecimento de voz, pelo menos uma das mais usadas, né, e das mais simples de usar. Acho que isso é um ponto bem importante. Só que o exemplo que a gente vai fazer é exatamente esse exemplo que a gente viu aqui, que é eu falando pro meu microfone e o meu microfone pegando essa informação e tratando dentro do Python para descobrir qual é aquele texto. E quando você quer integrar essa biblioteca com o seu microfone, ela precisa da existência do PyAudio. Então a gente vai ter que instalar essas duas coisas, tanto o Speech Recognition quanto o PyAudio, beleza? E aí eu vou te explicar também como que funciona esse reconhecimento ao longo do vídeo. Então vamos lá, bem passo a passo. Primeiro, vamos instalar esses dois caras e aí você vai ter que tomar cuidado com a instalação do PyAudio, que você provavelmente vai cair num probleminha. Mas vamos lá que a gente vai resolver tudo. Então primeiro, instalar o Speech Recognition. Todo esse código ele vai funcionar em qualquer editor de código em Python que você tenha, tá? Então não precisa se preocupar. Eu aqui no caso dessa aula estou usando o PyCharm, então só vou abrir aqui dentro do terminal. E aqui no terminal eu vou rodar o pip install Speech Recognition, beleza? Cuidado, tá? Escreve direitinho, escreve igual eu estou escrevendo, de preferência com as maiúsculas e minúsculas para você não ter problema nenhum. E aí ele vai rodar e vai fazer essa instalação, ele vai entrar na internet e vai fazer a instalação. O pacote do Speech Recognition ele tem uma série de coisas dentro dele. Então não vai ser uma instalação ultra mega rapidão não. Também ele não vai demorar muito, mas ele vai fazer a instalação. No meu caso, ele já estava instalado e aí foi tudo bem. Beleza, e além disso, como eu falei, a gente precisa do PyAudio. Só que, se você chegar e rodar um pip install PyAudio dentro do instalador que você tiver, muito provavelmente você vai ter um probleminha. Muito provavelmente ele vai dar um erro aqui. No meu caso, ele não deu erro porque ele já está instalado aqui. Só que o que acontece? Na instalação do PyAudio, ele dá um problema. Então, como que a gente faz para resolver isso? Bom, eu deixei aqui em cima, olha só. Se você estiver num outro sistema operacional que não seja o meu, já cheguei até a pesquisar no Google e vi que tem soluções simples para isso. É só você pesquisar install PyAudio em seu sistema operacional, Ubuntu, Mac e assim vai. No Windows eu vou mostrar para você como é que você faz, que é o seguinte. Ao invés de instalar o PyAudio com o pip install, a gente vai instalar o PyAudio com o pip win, que é justamente, digamos assim, como se fosse um outro pip para permitir fazer essa instalação do PyAudio, que ela vai funcionar numa boa. E aí sim, aqui agora, pip win install PyAudio, beleza? Então é um pouco confuso, mas é exatamente o que a gente precisava fazer para ele resolver isso daqui. E aí o pip win, agora sim, ele vai conseguir instalar o PyAudio no seu computador. Beleza, olha lá. Ele encontrou, está fazendo o download e está fazendo a instalação do PyAudio aqui para mim. Beleza? Show! Então isso acaba a nossa configuração. Lembrando, essa instalação só precisa fazer uma única vez. No caso eu estou usando o PyCharm, então eu fiz o terminal aqui embaixo. Mas se você estiver usando, por exemplo, o Anaconda, era só você abrir aqui ó, o prompt do Anaconda, tá vendo? Cuidado para não abrir o prompt de comandos, tem que ser o prompt do Anaconda. E fazer exatamente esse mesmo procedimento que eu fiz aqui para fazer essas instalações. Feitas as instalações, a gente pode partir para o nosso código. E aí vamos lá que eu vou ensinando o código e explicando como as coisas funcionam para você. Então o primeiro passo é a gente importar essa biblioteca do Speech Recognition. Então eu vou chegar aqui e vou escrever ó, import Speech Recognition.
Tá vendo? Speech Underline Recognition. Então, na hora de instalar, a gente escreveu Speech Recognition dessa forma, mas na hora de usar a biblioteca, a gente escreve dessa maneira daqui. É como a biblioteca foi construída, é assim mesmo, tá? Não precisa se preocupar, até porque a instalação você só faz uma única vez na vida. Então, não precisa se preocupar muito com isso. Beleza. Só que, para eu não ter que ficar escrevendo o tempo todo que eu for usar ela, Speech Recognition, tipo grandão assim o texto, ponto, o que eu quero fazer com ela, eu vou chegar e aqui eu vou fazer assim, ó, SSR, que é justamente o que a documentação do Speech Recognition recomenda. Então, o Speech Recognition, se você pesquisar no Google, vai aparecer lá a documentação dele no GitHub, explicando direitinho e tal. E na documentação você vai ver isso daqui, que é dar um apelido para esse pacote do Speech Recognition, para você não ter que escrever aquilo tudo o tempo todo. E aí, essencialmente, para isso daqui funcionar, você vai precisar de duas estruturas do Speech Recognition. Uma que ele chama de Recognizer e outra que é o seu próprio microfone, que é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é, eu quero conseguir falar alguma coisa para o meu microfone e ele reconhecer aquele texto. E aí, dessa forma que eu estou explicando, acho que já dá para você começar a entender o porquê que eu preciso das duas coisas. Porque o microfone é o cara que vai captar o áudio para mim, é a minha fonte de áudio. O Recognizer, como o próprio nome já diz, ele é o reconhecedor, ou seja, ele é a estrutura que vai reconhecer, vai receber um áudio e vai reconhecer aquele áudio e transformar ele em texto. Beleza? Então é por isso que você sempre vai precisar desses dois caras. Se quiser, anota aí no seu caderno. Sempre que você quiser fazer um reconhecimento de fala que está vindo do seu microfone, você vai precisar do microfone e do Recognizer. Beleza? Então vamos criar esses dois caras aqui. Primeiro o Recognizer, bem simples, olha. Eu vou chamar de rec, a variável, e aí rec aqui entenda como o recognizer, o reconhecedor, traduzindo assim literalmente. Vai ser o SR porque o SR foi o apelido que eu dei para o Speech Recognition, ponto, recognizer. E aí você inicia esse reconhecedor. E aí agora com o microfone é o seguinte, você poderia fazer assim, o microfone vai ser o SR.microfone. Só que qual é o problema? Isso, pensa no microfone como abrir um arquivo no Python. Eu vou deixar até um vídeo aqui embaixo em que eu falo mais da estrutura do with, que é a estrutura que você usa quando você quer abrir arquivos no Python. O que é isso? Quando você inicia o microfone, ele vai, digamos assim, iniciar o microfone no seu computador e ele vai ficar com o microfone, digamos assim, aberto, captando as informações do microfone até você fechar o microfone. Então, em algum momento, você deveria, aqui embaixo, lá no final, colocar algo como microfone.close. Não é exatamente aqui a ferramenta, mas assim também é com arquivos em Python. Arquivos em Python você pode abrir o arquivo, fazer tudo o que você quiser aqui dentro dele e fechar o arquivo. Só que qual é o problema? O problema é se você esquecer de fechar. Se você esquecer de fechar o arquivo, você pode acabar caindo num problema do arquivo meio que continuar aberto e uma instância do arquivo intercalar com a outra, e aí vai dar uma série de problemas muito confusos de entender. A solução é o quê? Ao invés de você criar um microfone dessa maneira, você cria o microfone dentro da estrutura do with. Beleza? E a estrutura do with é basicamente a mesma coisa que está escrito aqui, só que trocando a ordem. Então faça assim, ó, with sr microfone as mic. Então o que isso daqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que mic, a variável mic é o sr microfone. E aqui dentro do with, tá vendo? Com o tab para dentro, eu vou fazer tudo o que eu quiser fazer com esse microfone. A vantagem de você usar essa estrutura, e é a estrutura que a documentação do Speech Recognition recomenda você usar para o microfone, qual é a grande vantagem dela? A vantagem é que, com essa estrutura do with, você está abrindo o microfone, iniciando ele, e assim que você sair da estrutura do with, você simplesmente sair desse tab, ele automaticamente já vai encerrar e fechar o microfone para você. Então você não vai precisar se preocupar com a inicialização e finalização do microfone. Beleza? Então sempre use o microfone nessa estrutura. Beleza, e aí nesse momento você deve estar passando pela sua cabeça o seguinte, Lira, ok, mas e se eu tiver mais de um microfone? Aí que tá. Eu, por exemplo, aqui tenho pelo menos 3 microfones. O microfone do meu computador, o microfone da webcam que eu estou gravando o vídeo e um microfone que está aqui na minha frente, que é um microfone melhor que eu uso para ele não pegar tanto ruído e assim vai. E aí? Qual microfone eu uso? Como que ele sabe qual microfone ele usa? Por padrão, ele vai usar o microfone padrão do seu computador. Mas se você quiser usar algum outro microfone, o que você faz? Você roda o seguinte comando, ó, você pode printar o sr.microphone.list
microphone names, beleza? Esse cara daqui. O que esse comando vai fazer? Vamos rodar ele aqui para a gente visualizar. Ó, rodei. Quando você roda esse código, ele printa para você uma lista com todos os microfones que estão conectados no seu computador. Então, olha lá, eu tenho esse microfone, eu tenho esse microfone, eu tenho esse microfone, eu tenho vários microfones. No meu caso, o microfone que eu, Lira, quero usar é esse aqui, ó, microfone HyperX Solocast. Esse é o cara que eu quero usar. Então, aqui dentro do parênteses do SR microfone, olha só, vou comentar essa linha de código aqui, que dentro do parênteses você passa para ele justamente a posição nessa lista daqui que você está vendo do microfone que você quer usar. Olha só, esse cara daqui é a posição de índice 0. Então, se eu quisesse usar esse cara daqui, que é o default, você pode ou não escrever nada ou passar aqui o número 0. Ah, Lira, não, mas eu quero usar esse microfone aqui, que é o microfone da minha webcam. Então, aqui dentro do parênteses eu vou passar a posição 1, porque esse cara daqui é o item de índice 1 dessa lista de microfones. Como eu quero o HyperX, que é esse cara daqui, ó, no meu caso, no meu computador, no seu computador provavelmente é diferente. Então, olha a lista do seu computador. No meu caso, esse cara daqui é o microfone de índice 3. Então, ó, 3, 2, 1 e 0. Então, esse cara aqui é o índice 3. Então, por isso que aqui eu vou passar o número 3. No seu caso, você passa o microfone que você quiser. Se quiser usar o microfone padrão, deixa vazio. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer com ele? São alguns passos. Você poderia já direto mandar ele ouvir o seu microfone e reconhecer. Só que aqui tem uma estrutura muito boa, que é o seguinte. Sempre que você vai captar algum áudio de qualquer ferramenta de áudio, eu não sei se você já reparou, tem ruídos. Se eu ficar aqui bem caladinho enquanto eu estou gravando o vídeo, talvez você consiga ouvir alguns ruídos que eu estou ouvindo. Por exemplo, eu moro de frente para a rua, pode ser que passe algum carro no momento. O meu computador, nesse momento, a ventoinha dele está rodando e ele vai fazendo um ruído. Então, existem vários ruídos que atrapalham o reconhecimento de voz. Por quê? Porque o nosso código, né, essa ferramenta aqui, ela não sabe distinguir o que é fala ou o que não é fala. Para ela, qualquer barulho é fala. Como que ela faz essa diferenciação? Ela tem que conseguir identificar o ruído. O pessoal que trabalha mais com edição de áudio vai fazer a referência rapidinho na cabeça, que é o quê? Normalmente, o que você faz? Você tenta reconhecer o ruído e depois que você reconheceu o ruído, as oscilações maiores acima do ruído, ou seja, os áudios que são muito mais altos do que o ruído, você considera aquilo como fala. E é exatamente assim que essa biblioteca funciona. Ela reconhece o ruído e todos os áudios que são muito acima desse ruído padrão que fica o tempo todo no seu microfone, ela considera como áudio, que ela tem que reconhecer. Só que para isso ela tem que reconhecer o ruído. E como que ela reconhece o ruído? Assim. REC, que é o recognizer que a gente colocou, ponto, adjust for ambient noise. E aí aqui dentro do parênteses você passa para ele qual é o áudio, a fonte de áudio que eu tenho que ajustar? O microfone. Então o nosso recognizer, o nosso reconhecedor, ele vai se ajustar ao barulho ambiente. Qual barulho ambiente? O barulho ambiente do microfone. Pronto. Com isso daqui, ele já vai ajustar ao ruído. E aí agora, ele já vai começar a pegar as informações. Então depois que ele ajustar o ruído, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, print, pode falar que eu vou gravar. Só pra gente que vai rodar o código aqui, ver essa mensagem, pode falar que eu vou gravar, e a partir do momento que essa mensagem aparecer, a gente começar a falar a nossa mensagem. E aí como que eu faço? Peço pra ele assim, beleza, agora eu quero falar a mensagem, então ouve a minha mensagem, capta a minha mensagem. Assim, ó, áudio vai ser um rec.listen. Listen. Ouve o quê? O áudio que está vindo da onde? Do microfone também, mesma coisa, olha só. A gente ajusta o ambiente que a gente capta o áudio do microfone, ouve o áudio do microfone e coloca dentro dessa variável, que é a variável do áudio. E aí como que eu faço para ele reconhecer esse áudio e transformar ele em texto? Simples, olha lá. Texto vai ser quem? Vai ser o rec.recognize. E aí olha só, existem várias ferramentas dentro dessa biblioteca de reconhecimento de voz. A ferramenta do Google, que é a que eu recomendo que vocês usem assim de primeira, porque ela é muito boa, ela é gratuita, ela é aberta e você não precisa de nenhuma chave de API nem nada do tipo. Mas tem a da IBM, a da WIT, Bing, Google Cloud, Roundify, Sphinx, várias ferramentas aqui, é muito completa essa biblioteca, esse pacote de códigos. A que eu vou usar é a da Google, beleza? Então eu vou usar a do Google. Por quê? Porque foi o que eu falei, ela é fácil de usar, gratuita, ela é muito boa. Pô, o Google é muito bom de reconhecimento de
de voz e assim vai. Então eu recomendo que você comece usando ela. Mas caso você queira usar as outras, dê uma olhada lá na documentação dele, do Speech Recognition, que lá eles explicam que você vai precisar da chave da API e tudo mais. Beleza? Beleza, então com isso daqui a gente vai conseguir reconhecer. Agora, o que ele tem que reconhecer? Ele tem que reconhecer o nosso áudio. E como você deve imaginar, essa biblioteca do Google, ela precisa saber qual é a língua do áudio que está vindo, porque senão ela não vai reconhecer de forma correta. Ela vai achar que o áudio é em inglês, que normalmente é o padrão dessas ferramentas, mas esse áudio está em português. Como que você passa isso? Assim, language igual, e aí você passa aqui o código da linguagem. No caso do português é PT-PR. Dentro da documentação do Speech Recognition tem lá a descrição de todas as línguas, francês, espanhol, italiano, árabe, e assim vai, assim vai, assim vai. Para português é isso daqui. Então pronto, olha só, ele vai ouvir o nosso áudio, vai reconhecer o nosso áudio e traduzir num texto, e aí eu vou mandar ele então mostrar pra gente que texto é esse. Lira, mas é só isso? Será? Tipo, pareceu muito simples. A gente ajustou o barulho, entendi a lógica de ajustar para o barulho ambiente, capta o áudio, reconhece o áudio para texto e printa o texto. Vamos tentar? Eu vou tentar aqui no meu, tenta no seu também. Dá um play, depois que ele aparecer o print, pode falar que eu vou gravar, você fala uma frase e faz silêncio. Então fica silencioso, quando ele printar, você fala uma frase e faz silêncio depois. E aí depois eu te explico o porquê disso tudo. Vamos lá. Rodei. Ó. Beleza, agora eu vou falar minha frase. Traduz pra mim e um grande abraço. Olha lá, olha lá. Beleza, agora eu vou falar minha frase. Traduz pra mim e um grande abraço. Ele traduziu com perfeição. Se você falar assim da maneira que eu falei, com silêncio antes, silêncio depois, e falando num alto e bom tom, sem atropelar uma palavra na outra, né, com uma dicçãozinha legal, provavelmente ele vai conseguir reconhecer tudo direitinho. Se você acabar emendando uma palavra na outra, falando meio rápido, falando meio assim, pode ser que ele tenha dificuldade de reconhecer uma palavra ou outra. Mas qual é a importância daqui? Essa ferramenta do List, essa biblioteca, esse pacote do Speech Recognition tem um monte de coisa dentro dele. Mas eu quis trazer aqui para você uma introdução a essa ferramenta que já é incrível por assim só. E essa ferramenta, do jeito que a gente construiu aqui, ela consegue reconhecer frases. Então é por isso que é importante você fazer silêncio no início e silêncio no final. Ela consegue reconhecer frases. Você não consegue chegar para ela e dar um áudio e ficar falando aqui perto do microfone, conversando 5 pessoas entre si e ele vai reconhecer. Não, ele não vai conseguir fazer esse reconhecimento assim. Ele vai parar depois de uma frase. E ele reconhece o início e o final da frase de acordo com o silêncio que você faz. Se você faz o silêncio no início, faz silêncio no final, ele entende que aquele meio do caminho todo era uma frase. E você vê que ele não bota pontuação, não separa, nem nada. Então isso daqui é uma introdução ao reconhecimento de fala, mas que vocês já conseguiram com menos de 10 linhas de código. Aqui está dando 13 porque a gente está cheio de linha vazia, cheio de comentário. Mas com menos de 10 linhas de código, vocês conseguiram fazer o reconhecimento de fala em Python. Cara, é incrível ou não é incrível? Eu não conheço linguagem melhor do que Python por causa desse tipo de coisa. Olha só, você tem uma série de aplicações em meia dúzia, 10 linhas de código. Beleza? Galera, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo daqui, eu quero que você deixe um like, mas não só um like não. Deixa um like e chegue no comentário e fala: Lira, essa foi braba. Eu quero que você comente: Lira, essa foi braba, se você curtiu esse vídeo. E continue com a gente aqui, assiste os outros vídeos do canal, pega os materiais que estão no link da descrição, bora aprender Python. Grande abraço e até a próxima.